Sejam todos muito bem-vindos. Maio, seja muito bem-vindo ao calendário de 2025. Começamos o mês, 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, e o Diário PCD, trabalhando e compartilhando com você notícia e informação. Vamos falar hoje sobre o trabalho, sobre empregabilidade, sobre aquilo que envolve o trabalho da pessoa com deficiência em todo o Brasil. Temos entrevistado para falar sobre isso na noite deste 1º de maio, desta quinta-feira. Nós já vamos trazendo para vocês elevadores para casa, para você que está em qualquer parte do Brasil e quer ter na sua casa um elevador ou uma plataforma, e eu já volto para a gente falar sobre o início de mais um mês do ano de 2025. Sua casa, sua empresa, seu local de trabalho, todos os locais podem ter acessibilidade. Escada não é mais empecilho, rampas não é mais empecilho, porque você pode ter elevador na sua casa, elevador em qualquer lugar, tecnologia de ponta, crédito, acessibilidade, você pode comprar de forma parcelada de qualquer parte do Brasil, elevador para casa, tudo isso com a mais forte tecnologia do mercado brasileiro para quem precisa de ter acessibilidade em casa. É isso mesmo, www.elevadoresparacasa.com.br 11 94937 0040. Eu disse elevadores para casa aqui no Diário PCD. Um grande parceiro do Diário PCD que tem um trabalho sensacional em todo o Brasil, referência no Brasil na instalação de elevadores e plataformas para quem precisa ter acessibilidade. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, uso óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros penteados para trás. Eu visto uma camisa de gola polo, uma camisa azul, a camisa do Diário PCD, no meu peito, do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD, informações e notícias, e do lado esquerdo, o símbolo universal de acessibilidade, o símbolo universal de acesso. Como eu disse, nessa quinta-feira, dia 1º de maio, o mundo fala sobre trabalho, né? Eu não sei se você acompanhou em algum lugar que trouxesse matéria sobre a pessoa com deficiência no Dia Mundial do Trabalho. Aqui nós vamos destacar isso, vamos destacar pesquisa que diz que as pessoas com deficiência têm dificuldade para serem promovidas nas empresas e também decisões judiciais que condenam aqueles que descumprem a lei de cotas e alegam ao judiciário: nós não contratamos porque não há interesse das pessoas com deficiência em ir ao mercado de trabalho. Será que é isso mesmo, não? Será que essas empresas estão corretas? Como é que foi a luta para que o Brasil chegasse a ter essas pessoas hoje no mercado de trabalho? Você conhece o passado, o presente e o que a gente espera para o futuro? Nós vamos falar sobre tudo isso na noite de hoje com o Carlos Clemente, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e coordenador do Espaço da Cidadania. Antes do Roland trazer para a gente o Carlos Clemente para a nossa sala de entrevista nesta quinta-feira, o Roland vai trazer para a gente as imagens da Lauisen, profissionais credenciados ao Detran e ao SUS, médicos à sua disposição. Traz para a gente, Roland, Lauisen, laudos para isenções. O Diário PCD tem uma mensagem especial para quem é de São Paulo, capital, ou de todos os municípios da Grande São Paulo. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauisen, laudos para isenções, está pronta para te atender. Profissionais credenciados ao SUS e Detran, preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF, na hora de escolher uma clínica, para buscar um laudo justo e com critérios para a aquisição de veículos com benefícios fiscais destinados às pessoas com deficiência.
Fale com a equipe da Lauisen Laudos para Isenções. Anote os telefones da Lauisen: DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauisen Laudos para Isenções. E a noite do dia 1º de maio não podia ser melhor, compartilhando aqui o nosso espaço com o Carlos Clemente, membro do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e coordenador do Espaço da Cidadania. O Clemente, é uma grande alegria recebê-lo aqui no Diário PCD. Que prazer estar com você nesta data tão importante que é 1º de maio. Seja muito bem-vindo, Clemente. Opa, eu que agradeço a oportunidade nessa data onde se comemora no mundo inteiro, né, a importância do trabalho, né, do direito ao trabalho, trabalho bom, trabalho limpo, trabalho que enobrece as pessoas. Então, e o trabalho da pessoa com deficiência está hoje na pauta do dia dessa discussão. Sempre na pauta, né? O Clemente vai fazer a autodescrição dele para quem estiver nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook, em todas as nossas mídias sociais. Por favor, Clemente. Opa, eu sou um homem branco, uso óculos, estou com uma camisa azul, né, de manga curta, tenho cabelos grisalhos, que já demonstra aí a idade que, nesse momento, 68 anos. Ô Clemente, me diz uma coisa, você faz parte de uma diretoria de um sindicato de metalúrgicos, não é? E dentro desse sindicato, há muitos anos você atua no espaço da cidadania. Qual é a relação que existe entre Sindicato dos Metalúrgicos, Espaço da Cidadania e o mercado de trabalho da pessoa com deficiência? Sim, tem uma relação direta. No ano de 2001, nós iniciamos eu era o secretário-geral do sindicato na época, e nós iniciamos uma movimentação para aproximar o sindicato de empresas e de instituições que atuavam com pessoas com deficiência e também com a então antiga Subdelegacia Regional do Trabalho aqui em Osasco. A gente já percebia naquela época, primeiro, que a lei de cotas não era cumprida no Brasil. A lei é de 1991, nós estamos, então, 10 anos depois, né, 2001, com a lei, só coisas escritas sobre ela. E dentro do Ministério do Trabalho, só textos escritos. Mas aqui, então, a partir dessa movimentação, vamos dizer, de sair da porta da fábrica, de caminhar junto também com as instituições, nós percebemos que havia, assim, um grande desconhecimento, primeiro, sobre o potencial das pessoas com deficiência para o trabalho, mas havia também muitos mitos e preconceitos sobre elas, que as pessoas não iam dar conta do trabalho, que a partir de ter determinada deficiência, a pessoa não conseguiria fazer determinados trabalhos profissionais. Então, era um desconhecimento maior. E tinha um desconhecimento muito grande, que era assim, que isso foi plantado na sociedade, naquele momento e está até hoje, que a pessoa com deficiência é despreparada do ponto de vista de educação profissional, da formação, a formação escolar. E nós derrubamos tudo isso na época, com as próprias informações já disponíveis de um censo demográfico brasileiro do ano de 2000, que já mostrava que, olha, para cada vaga da lei de cotas, tinha pelo menos 10 pessoas com deficiência em condições de ocupar aquelas vagas, né? E em relação à escolaridade, o mercado naquela época, o mercado de trabalho, ele já cobrava das pessoas para entrar, a grande maioria, para entrar no mercado de trabalho, não precisa ter deficiência, qualquer pessoa, já se cobrava naquela época a presença do ensino médio para as pessoas. E o censo demográfico já demonstrava que tinha muita gente com deficiência,
com ensino médio e com ensino superior completo. Aqueles quesitos escolares que o mercado de trabalho exigia, já tinha. E um outro fato que a gente descobriu naquele momento, naquela movimentação de pesquisar, buscar informações, que era também uma outra questão. Ora, a maioria absoluta das pessoas não nasce com deficiência. A pessoa vai ficando ao longo da vida. O censo demonstrava que cerca de 1% das pessoas com deficiência nasciam com ela. E, ao longo da vida, a pessoa ia experimentar ter deficiência ao longo da sua vida, mas quanto mais idade, maior a presença com deficiência naqueles grupos de idade. Então, aquilo nos mostrava que muita gente que tinha deficiência, estava em condições de trabalhar, fez a sua formação profissional, a sua escolaridade na condição de alguém que não tinha deficiência. Então, estava com todos aqueles quesitos que o mercado de trabalho sempre exigia. E, a partir do momento que passa a ter uma deficiência, aí ele fica excluído. Então, nós conseguimos trazer aquelas informações para o debate social. Começamos aqui em Osasco, né? O Ministério do Trabalho local abraçou aquela tese, chamou as empresas, nós discutimos muito, nós tínhamos já várias empresas com exemplos bacanas de inclusão por aqui, né? Muito, muito interessantes. Tá? E ao ponto que chegou, nós ficamos 2 anos trabalhando isso. No comecinho do ano de 2003, no mês de março, a então subdelegada do trabalho aqui de Osasco, doutora Lucila Rodrigues Jaime, decidiu mandar umas blitz num grupo de empresas que fugiam das mesas redondas, tá? E que assumiam compromissos de contratar e viravam as costas. Achava que o seu departamento jurídico ia resolver a questão. E aplicou no mesmo dia as 16 primeiras multas do país pelo descumprimento da lei de cotas. A partir daí, houve uma coisa assim muito interessante aqui, que de março até o final do ano, o crescimento de presença de pessoas com deficiência nas empresas, não era nas metalúrgicas, nas empresas da região, o crescimento foi de 432% até o final daquele ano. E esse número nós apresentamos num evento dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Osasco, que a gente fazia já pelo 2º ano, um evento anual dentro da UAB Osasco, e os números foram apresentados lá pela própria chefe do Ministério do Trabalho aqui da localidade. E aquilo abriu as portas. Nós vimos, então, que todas aquelas desculpas, que não tem gente capacitada, foi por terra abaixo, e aqui em Osasco aquilo, vamos dizer, já é história para boi dormir. Bom, pessoal, até parece que o Clemente narrou para a gente até agora é algo recente, né? As dificuldades que o Clemente divulgou dos anos de 2001 são as dificuldades de 2025. O tempo passa, mas as dificuldades parecem as mesmas, Clemente. E o que vocês plantaram lá naquele passado, hoje é resultado de frutos que vocês colhem em Osasco e na região. Porque eu percebo a atuação do sindicato ao divulgar as metas atingidas pelas empresas ao contratarem as pessoas com deficiência. Isso quer dizer, vocês trabalharam na conscientização lá há décadas atrás e hoje vocês colhem o resultado que é reflexo para todo o Brasil. Ou esse número, você conhece outra região que tenha número parecido com o de vocês na contratação de pessoas com deficiência, Clemente? Não, hoje nós estamos evoluindo, né? Assim, olhando dentro da metalurgia, a gente está evoluindo. O sindicato concluiu agora mais uma pesquisa. A gente faz uma pesquisa anual. Esse ano foi o 19º ano consecutivo, uma pesquisa sobre lei de cotas, trabalhadores com deficiência no setor metalúrgico. Tá? Os números da última pesquisa, então, que foi agora apresentado no mês de março, né? Ele foi apresentado no mês de março, dia 20 de março. Os números mostraram
que a média de ocupação de vagas no setor metalúrgico é 97,7%. Dos 100% possível, 97,7% estavam ocupadas, isso porque mais da metade das empresas, isso é resultado da pesquisa, mais da metade das empresas cumpriu integralmente a lei, mas a gente tinha quase 20% das empresas contratavam acima do que previa a lei. Isso, então, vamos dizer, foi o desconto necessário que nós conseguimos para chegar no 97,7%. Mas, mesmo assim, há 3 empresas que não contratam ninguém. 3. E essas 3 empresas, elas já sabem o que vai sobrar para ela nos próximos meses, né? Tem algumas outras que ficam fazendo faz de conta. Contrata, fica demitindo, contrata, demite, não cumpre integralmente, tá? Mas a maioria, hoje, já cumpre integralmente, respeita as pessoas. Nós temos exemplos fantásticos aqui de trabalhadores com deficiência que vão recebendo promoções, evolução profissional em várias áreas, tá? Então, começam a encontrar um ambiente de trabalho, um ambiente prazeroso de trabalho, um ambiente acolhedor, esse chamado ambiente inclusivo de trabalho. Já começa a acontecer em várias empresas. Eu vou até antecipar uma situação. A gente sempre trabalhou muito com imagens de gente trabalhando na metalurgia, muitas imagens sempre autorizadas. Para você ter uma ideia, nós estamos agora, estamos com um contato com várias empresas agora, nesse momento, 2025, que nós estamos com a concordância das empresas e dos trabalhadores, nós estamos fazendo uma renovação de imagens. Então, o que é esse cenário da inclusão da pessoa com deficiência na metalurgia em 2025 já é um cenário diferente das imagens que a gente trazia, que foi muito utilizado nos meios de comunicação. E está acontecendo agora, tá? Então, agora, nesse mês de abril, maio e junho, a gente deve completar esse novo olhar, que é o quê? Mostrando também o interesse das empresas de mostrar que elas são acolhedoras, que elas, de fato, estão valorizando os trabalhadores com deficiência em suas instalações. Teremos novidade nos próximos meses. Que maravilha, que maravilha. E queremos compartilhar essas novidades em todas as mídias sociais do Diário PCD. Nós estamos entrevistando o Carlos Clemente, ele faz parte da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e ele é coordenador do Espaço da Cidadania. O Clemente traz sempre informações atualizadas sobre o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, mas eu quero, nesse momento, registrar os meus parabéns, a minha gratidão à equipe que trabalha com o Carlos Clemente. O Clemente tem uma equipe sensacional, que ajuda em todos os momentos, uma equipe que, sabe, eu conheço essa equipe pessoalmente, eu estive em evento lá no Sindicato dos Metalúrgicos em Osasco, e eu quero parabenizar não só o Clemente, mas a equipe dele, ao Leandro e toda a equipe. Clemente, passou 1º de maio de 2025. Qual a sua avaliação desse último ano? Qual a sua expectativa para os próximos meses, para a gente, de repente, em 2026, voltar aqui e dizer, olha, o que nós tínhamos como expectativa realmente aconteceu? Bem, primeiro, a expectativa, assim, dentro da metalurgia, a gente chegar agora, ultrapassar o 100% de novo. Já tivemos isso 2 vezes, anos 2015 e 2016, antes do golpe. Mas agora a expectativa é que no Brasil inteiro se amplie as contratações. O cenário é muito favorável. O discurso contra a segregação, o discurso de ministros, do ministro do Trabalho, da Secretaria
do Ministério dos Direitos Humanos, da própria Secretaria Especializada, Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Ana Paula. Quer dizer, os discursos todos são a favor de um ambiente de trabalho inclusivo. Os números mostram que isso, ao longo do tempo, está acontecendo. Olha, o governo brasileiro soltou pela primeira vez os registros de trabalhadores com deficiência na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, foi sobre o ano de 2007. A RAIS existe desde 1975. A primeira vez sobre pessoas com deficiência foi 2007. Naquele ano, tinha um pouco menos de 350 mil pessoas com deficiência trabalhando nas empresas brasileiras, era menos de 1%, era 0,8%. Ora, passado 17 anos, o mercado de trabalho, daquele momento para cá, cresceu 57%, mercado formal de trabalho. E o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, mercado formal, cresceu 91%. Quer dizer, ainda é pouco, porque sempre as pessoas com deficiência estavam lá abaixo de 1%. O último registro, que é 2023, indicavam que a gente tinha 666 mil pessoas com deficiência trabalhando com carteira assinada. Tá? E isso, então, era 50% maior. Tá? Então, vamos dizer assim, o crescimento é 91% maior do que aquele primeiro registro que apareceu, né, em 2007. Então, e mais um cenário. O cenário que está aí mostra, né, nós estamos atrás do censo demográfico de 2022, que não foi divulgado. O governo brasileiro se comprometeu a fazer a divulgação dos resultados do censo para pessoas com deficiência no último trimestre do ano passado. Não fez isso ainda, tem só estimativas, não fez isso ainda. Mas, ao fazê-lo, vai mostrar uma situação que também é conhecida, que as pessoas com deficiência estão tendo uma maior participação no mercado de trabalho informal. Então, na informalidade, as pessoas com deficiência hoje têm uma presença maior do que o trabalhador sem deficiência. Por quê? Porque no mercado formal ele é rejeitado, né? No mercado formal, a empresa diz: não tem vaga, não tem gente capacitada para a minha função. Agora, na informalidade, ele, tocando a vida por conta própria, por falta de opção, muita gente, essas pessoas vão conseguindo sobreviver, mas um percentual maior, assim, mais da metade das pessoas com deficiência eram trabalhadores informais, 55% eram pessoas atuando, né, na informalidade. E nós tivemos, eu fiz uma anotação aqui de uma PNAD do IBGE, mostrando que homens com deficiência, na condição de trabalhando por conta própria, era 41,9% em 2022, contra 29% de homens sem deficiência. Então, assim, para se arriscar, para trabalhar como PJ, para trabalhar como MEI, assim ele pode trabalhar até em presença maior que gente sem deficiência. Trabalhar com carteira registrada, com direitos trabalhistas, direitos previdenciários, podendo sonhar com um futuro lá na aposentadoria ou a proteção a uma doença, caso vier a ter, não. Aí essa pessoa não pode trabalhar. Tá? É esse enfrentamento que eu acredito que a sociedade vai fazer agora, neste ano de 2025. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu concordo com o Clemente, eu só fico muito chateado, Clemente, como algumas empresas golpeiam a pessoa com deficiência e ficam esperando a desinformação do judiciário para, muitas das vezes,
não punir as empresas da maneira como elas devem ser punidas. Eu acho que se existe uma lei, é para ser cumprida. E nós estamos divulgando uma matéria que nós fizemos lá do Ceará, da Justiça do Trabalho do Ceará, que condenou uma empresa do comércio varejista de mercadorias a pagar indenização por dano moral coletivo de R$30 mil por descumprimento da cota de contratação de funcionários com deficiência. Essa decisão ela foi proferida depois de que o processo tramitou e, pasmem, senhores, a empresa alegou que o mercado de trabalho sofre com a carência de profissionais com deficiência e que tem buscado ativamente esses profissionais, divulgando vagas e contatando instituições especializadas. A empresa que foi condenada diz que a dificuldade não está na capacitação ou adaptação do ambiente de trabalho, mas na falta de candidatos. O Clemente acabou de trazer informações de que pessoas com deficiência ocupam espaço hoje em vários outros setores do trabalho, e aí vem uma empresa, Clemente, que ainda vem com essa desculpa esfarrapada de que não tem, que procura e que não encontra a pessoa com deficiência para preencher a vaga. Aí eu digo, falta aquela questão de vergonha na cara de uma empresa como essa, que divulga onde, para quem, qual é a vaga, se é uma vaga afirmativa ou se não é. Mas ainda bem que o judiciário tá esperto nessas situações, né, Clemente? Sim, olha, o que a gente está vendo hoje? Esses números do próprio IBGE. Nesse momento, a gente tem no Brasil mais de 18 milhões e 600 mil pessoas com deficiência. Tem no Brasil 18 milhões e 600 mil pessoas com deficiência. Isso dá próximo a quase 9% da população. Tá? Mas uma coisa que no censo anterior de 2010, quer dizer, então de 2022 não está publicado ainda, na parte da pessoa com deficiência, mas o de 2010 já mostrava que, em termos de escolaridade, nós tínhamos no Brasil 10 milhões e 200 mil pessoas com deficiência que tinham concluído o ensino médio ou ensino superior completo. Desde 2010, se a gente fosse querer fazer o cumprimento da cota, da lei de cotas, só com trabalhadores com universidade concluída, caberia quase quantidade de gente para completar 3 leis de cotas, que era 2 milhões e 800 mil pessoas com deficiência com ensino superior completo, que a gente tinha já em 2010. E a cada ano vem aumentando a escolaridade das pessoas com deficiência, como vem aumentando a escolaridade do conjunto da população brasileira. Tá? Então, falta de escolaridade não era desculpa no passado, não é desculpa do presente. Tá? Então, em termos de escolaridade, está aí. Agora, eu acho que é importante essa conduta que a gente está vendo do Ministério do Trabalho e também do Judiciário. Tá? O Ministério do Trabalho ele já tem, de alguma maneira, um entendimento muito claro que a lei de cotas é uma lei afirmativa e veio para ficar. O Ministério do Trabalho estava desmontado, ele está há vários anos desmontado, não tem fiscais. Tá? Vou falar aqui, o fiscal mais expoente que o Ministério tinha aqui em São Paulo, que coordenou muitos anos o Ministério, daqui uma referência nacional do Ministério, era o José Carlos do Carmo Cal. O Cal está aposentado desde janeiro desse ano, ele está no SUS, tá? Ele está no SUS, está junto, atuando nessa área, mas fora do Ministério. Então, o Ministério não tem gente, foi definhando, teve concurso ano passado para 900 auditores fiscais do trabalho, eles estão sendo capacitados agora no mês de março, 900, é pouco, mas 900, estão sendo capacitados e até o meio do ano se espera que parte deles já estejam
indo para as superintendências regionais do trabalho e também as gerências regionais do trabalho. Eu falo aqui por Osasco, aqui o programa de inclusão da Gerência Regional do Trabalho, que abrange 15 municípios, está desmontado há 10 anos. Foi desde 2015. Quem ainda dava um suporte de fiscalização aqui, desde aquela época, foi a equipe de São Paulo com o CAL e a equipe dele, Eduardo Alinha, a equipe que trabalhavam junto com eles. Tá? E foi definhando. Então, o Ministério agora começa a tomar um sopro de voltar a atuar na área, e também o Ministério Público do Trabalho está percebendo a sua responsabilidade. Tem muitos locais que o procurador do Ministério Público do Trabalho é mais fácil ele achar agulha num palheiro do que se preocupar com essa questão. Eu sei disso, eu conheço procuradores fantásticos que têm um envolvimento enorme e outros que não estão nem aí. Tá? Eu conheço vários casos, mas também eles começam a ser chacoalhados, tá? Para cumprirem as suas missões. Então, acho que todo esse conjunto vai fazer com que o ano de 2025 seja um ano excelente para a inclusão da pessoa com deficiência se tornar mais realidade no nosso país. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu também tenho essa esperança, viu? E essa expectativa, Clemente. Também comungo com você essa opinião. Queria que você comentasse também, Clemente. Nós participamos de um trabalho que foi feito durante a Reatec do ano passado, em que a Coexistir, consultoria especializada em diversidade e inclusão, fez uma pesquisa lá durante o evento a Reatec, e essa pesquisa apontou que mais de 60% de pessoas com deficiência nunca foram promovidas no mercado de trabalho. Você acha que esse número acaba desestimulando a pessoa com deficiência a permanecer no mercado de trabalho, Clemente? Você tem algum estudo feito por aí em que chega mais ou menos a essa estatística feita pela Coexistir? Olha, primeiro tem que louvar a Coexistir. Coexistir é um programa de inclusão de um sindicato patronal. Que interessante. Do Sincovaga, o sindicato do comércio varejista aqui do estado de São Paulo. Então, quer dizer, é uma iniciativa de um sindicato patronal preocupado em entender o que está acontecendo dentro da sua, vamos dizer, dentro dessa realidade. Tá? Mas é muito interessante, né? Eu, na época, acompanhei, acho que a Maria de Fátima e Silva era uma das pessoas que estava à frente desse projeto. A gente eles chegaram a apresentar parte desses resultados já na Câmara Paulista de Inclusão. Não, mas é bom para alertar, principalmente nessa área do comércio, que as pessoas têm, olha, comércio, tem que trabalhar de domingo a domingo, por isso que a gente luta contra a escala 6x1, tá? Mas o pessoal tem que trabalhar de domingo a domingo, quer dizer, é um trabalho assim, muito difícil do ponto de vista da pessoa ter tempo para o relacionamento humano, o relacionamento familiar, mas encontrar essa situação. Por outro lado, na mesma área, eles têm exemplo fantástico do comércio varejista no estado de São Paulo, e eu vou até citar um nome, que é o Açaí. O Açaí tem mais de 80 mil funcionários. Neste momento, e eles montaram um programa, claro, depois de também levar muito puxões de orelha, mas montaram um programa onde hoje eles têm mais de 300 lojas no país. Eles só abrem uma loja quando a cota é cumprida, quando é respeitado os quesitos trabalhistas daquela localidade. Tá? Então, é um desafio para os gerentes de loja, né, não arrumarem desculpas, porque só vai pôr a loja para funcionar com a cota cumprida ali, e aí nós temos exemplos muito legais. Numa última apresentação que eles tiveram com a gente, numa atividade, mostraram que estavam com mais de 4 mil trabalhadores com deficiência dentro da organização. Sim, a cota para eles é 5%, e eles estavam chegando já no cumprimento de 5,6%. Então, quer dizer, a gente vê coisas muito interessantes, mas, por outro lado, encontra situações como essa. A pessoa é contratado
por obrigação, e sem a empresa querer ver nesta pessoa um potencial para o trabalho, alguém que vai ajudar a construir a organização, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para a pessoa, e às vezes contrata e deixa trancado num cantinho ali. Eu lembro, faz muitos anos, nós tivemos uma luta aqui no Teatro Municipal de São Paulo, uma coisa assim, demitir uma pessoa com deficiência, com um altíssimo salário, um músico lá com altíssimo salário, e contrataram no local alguém, né, na marra, alguém que ia lá ganhar salário mínimo. Eu lembro que houve uma movimentação, nós fizemos um ato na porta do Teatro Municipal de São Paulo. Eu lembro que o Medeiros era o superintendente regional do trabalho de São Paulo, e ele foi com a gente, né, inclusive ele que ajudou essa movimentação, para mostrar o descaso que estava tendo com os músicos, né, e o pessoal profissional contratados pelo Teatro Municipal. E nas empresas não é muito diferente. Então, pesquisas como essa ajudam a entender essa realidade e ajudam. Eu falo aqui para nós. Aqui hoje, quem contrata e respeita o trabalhador com deficiência tem filas de pessoa com currículos lá nos sites da empresa ou mesmo em filas de espera. Tá? Quem contrata e respeita. Quem não contrata e respeita, as pessoas nem procuram, e quando procuram, sabe que vai pegar um serviço que depois ele vai ficar pressionado, ofendido, né? Ele discriminado, tá? E isso é uma questão, sofrendo assédios. Aliás, tem muitas empresas e muitos lojas, supermercados sendo denunciados por assédios contra o trabalhador, por ter deficiência. Tem muito assédio moral, assédio sexual, mas você tem muito assédios por conta da pessoa ter uma deficiência e aí ser obrigado a fazer funções incompatíveis com a sua condição. E vira e mexe, aqui na região nós tivemos exemplos, denúncias disso, denúncia na imprensa, o Tribunal Regional do Trabalho, aliás, saiu uma decisão aqui de um supermercado em Carapicuíba, nessa linha, por assédio moral, mas não dizia o nome do supermercado, e não ia na imprensa toda. Em 2 palitos a gente conseguiu, né? Nós temos uma rede de pessoas, descobrimos o nome, colocamos na praça o nome, o Sindicato dos Comerciários de Osasco assumiu essa bandeira de luta. Hoje é um exemplo fantástico esta empresa de comércio de Carapicuíba em respeitar agora o trabalhador com deficiência. Mas precisou passar esse carão, tá, de estar fazendo isso enquanto seus concorrentes respeitam e valorizam seus trabalhadores com deficiência. Se não é pelo amor, é pela dor, né, Clemente? Você não faz um jeito do outro, não é? Fazer o quê? Pessoal, eu fico muito feliz em a gente ter, nesse 1º de maio, diferença do trabalho da pessoa com deficiência aqui no Diário PCD, ao qual eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, e quero agradecer ao Clemente por estar conosco, quero parabenizar o trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, o Espaço da Cidadania, e dizer ao Clemente que o Diário PCD, todas as nossas mídias sociais, sempre à disposição de vocês, e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. Se nós hoje temos alguma coisa no Brasil em relação a preenchimento de lei de cotas, nós devemos grande parte disso a esse senhor, ao Carlos Clemente, ao trabalho que ele e a equipe dele faz. Muito obrigado por estar conosco, Clemente. Um grande abraço e seguimos sempre à disposição de vocês, e parabéns pela atuação sempre forte e firme. Nós que agradecemos essa oportunidade, e isso é um estímulo aqui para o sindicato continuar essa luta que pode ser feita por todos os sindicatos. Tá? Aliás, é uma missão de sindicato de trabalhador garantir o trabalho decente para todos. E esse todos inclui trabalhadores com deficiência também. Tá? Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Carlos Clemente, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco
e região, o coordenador do Espaço da Cidadania, na noite deste 1º de maio de 2025, onde o mundo celebra o Dia do Trabalho e nós aqui falamos sobre o trabalho da pessoa com deficiência, a empregabilidade, números, pesquisas, discussões, comentários, expectativa, passado, presente e futuro, debatido na noite de hoje. Se você puder, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe essa transmissão, vem para a gente. Estamos começando um novo mês e o Diário PCD promete a você uma coisa. No mês de maio, no mês do trabalho, muito trabalho por aqui. Abraço a todos, feliz mês de maio, muito obrigado, boa noite, valeu gente, tchau, fui!